Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Liberta Vet. Hoje a gente vai dar início em uma nova série de vídeos onde eu vou entrevistar especialistas da nossa profissão, pessoas renomadas, pessoas que são bem-sucedidas em suas áreas, para poder dar dicas para vocês, médicos veterinários, do que é a especialidade, como você pode se dar bem, qual é a mudança de chave, a mudança de mindset que você precisa ter. E esse é o foco do nosso canal Liberta Vet, para poder trazer mais liberdade aos médicos veterinários. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou com uma programação de viagem por todo o Brasil e estou aproveitando a tecnologia que a gente tem, que é a internet, a videochamada, para que a gente possa entrevistar mais profissionais. Então, assista comigo até o final, aproveite cada detalhe desse vídeo que eu gravei. Espero que vocês gostem, fiz com muito carinho, fiz um grande convidado, vocês vão ver aí. E no final, vocês podem comentar, dá joinha, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e comenta aqui embaixo qual especialidade você quer ver. E se você é um especialista e você acompanha o nosso canal, ou se você quer ver a entrevista minha com algum outro especialista, marca ele aqui embaixo nos comentários ou pede para me mandar mensagem no direct lá no Instagram, que eu vou deixar aqui em cima para vocês, que eu possa agendar uma entrevista com ele também, a gente possa bater um papo e acrescentando cada vez mais conhecimento aos médicos veterinários e à nossa profissão, beleza? Contem comigo, curtem o vídeo e tchau! Alô, garoto. Aí sim, beleza. Hoje deu certo. Felipão, seguinte, cara, deixa eu explicar para vocês para você um pouquinho aí da questão aí do projeto, como é que eu tô montando. Hoje, basicamente, eu montei um outro canal específico para médicos veterinários, né? Tentando passar um pouquinho mais da experiência do que a gente vê que o sonho que o médico veterinário tem quando ele entra na faculdade, e então ele entra com uma cabeça, cara, eu quero ser veterinário, cuidar dos animaizinhos, salvar vidas e tal, e mudar o mundo. Aí ele entra na faculdade, começa a ter aquela enxurrada de conteúdo, de informação, e beleza, até aí tá legal, apesar de ele aprender muitas coisas, aprende de cachorro, de gato, de papagaio, periquito, boi, vaca, aí sai perdido, fala, cara, e agora? O que eu faço? E aí você sai com uma cabeça pensando em, eu vou trabalhar com isso, que é o que eu gosto. Aí primeiro ele começa a ter dificuldade para entrar no mercado, porque ele não tem experiência naquilo ainda, ele é recém-formado. Começam a aparecer outras oportunidades, ele fica, será que eu aproveito essa oportunidade que está me aparecendo aqui, ou eu continuo correndo atrás do meu sonho? Ou às vezes ele acaba entrando naquilo que ele tinha vontade de fazer, só que ele começa a viver e não é bem aquilo que ele gostaria, ou aquilo talvez não dá o resultado que ele gostaria de ter, e aí ele começa a ficar olhando o mercado de outra forma, até o ponto onde alguns, de tanto tentar e não conseguir, desistem, saem da profissão. Outros acabam indo para outras áreas, mesmo que descontentes, porque foi aquilo que apareceu. E alguns, poucos, minoria dos nossos veterinários, acabam encontrando aquilo que eles realmente querem, se encontram na profissão e fazem daquilo o que eles realmente sempre quiseram. Então, o ponto principal que eu montei esse projeto é para passar a minha experiência, do que eu vivi, do que eu passei, e nada melhor do que trazer outras pessoas que são hoje referências e especialistas nas suas áreas para passar um pouco mais desse pensamento também. E aí, quem sabe, a gente conseguir contribuir com pessoas que possam estar perdidas, pessoas que talvez estejam descontentes no que eles estão fazendo dentro da nossa profissão, para resgatá-las a ponto de ver uma luz, poxa, então é possível, eu posso, não estou sozinho assim. Existem outras pessoas que também estão passando pelo mesmo que eu. E assim a gente contribui talvez com uma profissão mais valorizada, né? E porque se todo mundo se valorizar, todo mundo aprender a se posicionar, nossa profissão vai ser mais reconhecida dentro da sociedade. Esse é o objetivo e por isso eu convidei você aqui para falar um pouco a respeito dos seus pontos, da sua trajetória e o que você acrescentaria para um público como esse, que o público base desse projeto são médicos veterinários recém-formados com até seus 4 a 5 anos de formação aí, né? De 3 a 5 anos de formação aí no mercado. Legal. Show. Muito bom, Arthur. Soubesse disso daí antes, soubesse disso daí uns 3 anos atrás, acho que teria encurtado um tempo aí. Com certeza, eu acho que eu também. Foi por isso que eu nesse período que eu estou vivendo hoje, que eu consigo mais tempo livre, consigo usufruir mais daquilo que eu construí ao longo dos anos,
comecei a pensar, falei, cara, hoje eu posso, né? Eu tenho tempo para tentar fazer a diferença para a vida de outras pessoas que talvez outras pessoas não fizeram por mim. Tive vários mentores ao longo dessa trajetória e falei, poxa, né? Quem sabe eu possa tentar ajudar mais as outras pessoas, né? E por isso eu falei, você é um cara que eu considero muito, tem uma grande afinidade por você, acompanhei grande parte aí da sua trajetória, da sua mudança aí. E por isso acho que você poderia contribuir conosco para fazer a abertura desse nosso quadro, desse nosso projeto aí. Legal, bora lá, vamos fazer sim. Então, faz uma apresentação sua primeiro aí pra gente, pra galera, para quem não te conhece, ou entender um pouquinho mais quem é o Felipe de Sword, né? Faz a sua apresentação aí. Beleza, então vamos lá, meu nome é Felipe de Sordi, eu sou veterinário desde 2009. Eu me formei pela faculdade Anhanguera, em 2010 entrei no mercado, e desde a faculdade já tinha muita afinidade por anestesia. Eu saí da faculdade já com uma ideia de trabalhar com anestesia, e trabalhei pelo menos há uns 8 anos focado na parte de anestesia. Então eu concluí uma pós-graduação em anestesiologia, depois eu concluí uma pós de terapia intensiva, porque eu via que não adiantava eu anestesiar legal e colocar o paciente internado na internação que não tivesse um bom suporte. Então eu queria entender um pouco mais de internação, de paciente crítico, aí dentro da terapia intensiva me deu essa bagagem. E aí dentro da terapia intensiva me incomodava pacientes que só recebiam fluidoterapia, aqueles pacientes renais. E aí que eu fui encontrar a hemodiálise. A partir da hemodiálise, eu comecei a exercer os tratamentos de hemodiálise através de treinamento e capacitação com a Karine Klein lá no Rio. E depois eu exerci a profissão baseada na nefrologia, e é o que eu vivo hoje. Então, desde abril desse ano, então hoje eu faço só atendimento da especialidade, não tenho mais atendimento clínico, como eu vinha vivendo, dividindo. Antes eu fazia anestesia, fazia atendimento clínico, a nefrologia, hemodiálise, ficou muita coisa. Isso dispersa muito. Então hoje eu consegui ter os horários somente voltado para pacientes de nefrologia, e a nefrologia acaba trazendo outras coisas, que aí vem as consultorias para lugares que querem fazer hemodiálise e pessoas que querem fazer treinamentos de hemodiálise ou aprender alguma coisa, então você consegue agregar dessa maneira. Então hoje eu acabo trabalhando nesse nicho. Junto com isso, eu vi a necessidade que as pessoas que já trabalhavam com hemodiálise tinham para comprar material. Aí, a partir disso, também entendi que eu precisaria fornecer alguma ferramenta. Então, hoje eu consigo atingir o paciente que está ruim, eu atendo. Eu consigo atingir aquele tutor que está precisando do atendimento, ele vai até mim, seja isso de maneira online, assistido por um veterinário. E também tem a venda de materiais para hemodiálise e a consultoria ou os treinamentos voltados para a nefrologia e hemodiálise. Então, basicamente, esse ano acabou se fechando esse nicho de mercado, e é o que eu tenho trabalhado hoje. Tá, então hoje você atua basicamente, você presta o serviço de nefrologia para o paciente final, você faz a consultoria para o dono de clínicas veterinárias que necessitam do seu serviço ou querem implantar esse serviço. Você presta serviços vendendo produtos de suporte também para os pacientes que necessitam disso. Isso. Basicamente essas três frentes. E os treinamentos que você presta para veterinários que querem aprender aprender mais sobre a nefrologia e o processo de hemodiálise? É muito mais voltado para hemodiálise, porque às vezes a pessoa quer entrar no mercado de hemodiálise e ela não sabe como começar. Então eu vendo um serviço, eu vendo um curso para essa pessoa, para que ela consiga, pelas próprias pernas, se virar e conseguir fazer o serviço. Um curso presencial. Eu começo com o curso online, para dar uma base, porque tem que pegar a pessoa do zero. Então, às vezes, a pessoa não tem a menor noção e ela está começando. Então, você tem que pegar ela do zero. Então, é muita informação, é muito detalhe. Então, eu começo online com essa pessoa, vou jogando informação, fazendo ela praticar. E aí, eu marco alguns encontros presenciais, 2 a 3 encontros, para ela presenciar, para ela vivenciar aquilo ali. E aí, quando ela for começar a tratar o paciente, que ela vai pôr o catéter central, ela vai fazer a primeira hemodiálise, eu estou junto lá com ela, porque foi uma dificuldade que eu tive no início.
Na hora que eu comecei, eu não sabia se eu estava fazendo certo, eu perdi muito tempo. Então eu estou junto com ela ali de maneira online, para ela poder executar o serviço, e ela toca, ela não fica presa a mim, mas ela toca livremente, entendeu? Então é mais ou menos dessa maneira que funciona hoje. Tá. E como é que foi vamos lá, explicar um pouquinho para o pessoal, como é que foi a sua introdução no mercado de trabalho dentro da medicina veterinária? Você acabou de se formar, e aí, como é que foi a sua entrada? Antes eu trabalhei, antes de me formar, eu trabalhava numa farmácia, então até o CRMV liberar, então eu trabalhei dentro de uma farmácia e fazia atendimentos também de agências de call center. Então eu fiquei trabalhando até ter a liberação do CRMV. Quando o CRMV liberou o meu registro, e aí eu comecei a fazer os plantões. Então eu entrei na veterinária por meio de plantões, que eram lugares que eu já havia feito estágio e que eu tive abertura para iniciar. Então pega plantão de domingo, aquele plantão que às vezes ninguém quer à noite, tá, essas coisas. Então eu comecei a fazer os plantões conforme foram aparecendo. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais ou menos aí em 6 meses tinha vários lugares que eu acabava prestando os plantões como clínico, né? E durante o dia eu acabava deixando a abertura para fazer as anestesias quando aparecia, mas o volume era muito pequeno, porque as pessoas ainda não reconheciam como anestesista, reconheciam como um plantonista, né? Então ficou uma boa parte do tempo aí como plantões, fazendo plantões à noite, de finais de semana. E como que era o seu mindset nessa época no sentido de anestesista? Você se sentia anestesista? Apesar das pessoas não te reconhecerem, você já se reconhecia como você, não, eu sou bom, eu sou anestesista profissional. Quando eu comecei a fazer, eu passei 2 meses lá na USP. Então, isso me deu muita bagagem. Então, eu me sentia seguro de fazer os procedimentos. Mas havia uma resistência, às vezes, já existia um anestesista no local, já tinha uma certa segurança, a pessoa já tinha uma certa bagagem. Então, a introdução do mercado acabou sendo um pouco mais difícil. E aí eu acabava questionando, falava, pô, mas na época eu não fazia anestesia e tinha uma preocupação com pressão arterial, não tinha uma preocupação, às vezes, como o paciente realmente lidava com aquele procedimento. Então, às vezes, eu chegava e jogava uma sementinha do mal, falava, pô, mas isso aqui não está medindo isso, tal, para ver se tinha uma possibilidade de entrar. E aí eu acabava entrando quando o anestesista titular não poderia fazer. E aí aparecia uma brecha, então aquilo lá era o pitch de venda que eu tinha para poder mostrar o serviço e falar, pô, vamos aí, vamos fazer e tal. E aí a pessoa ligava 1, 2 vezes e podia contar comigo. Mas na época, a insegurança que eu tinha, porque eu não tinha volume para mostrar o resultado. Mas eu sabia que eu conseguia entregar aquele resultado. Mas eu precisava de tempo, volume e para ter o resultado, para poder falar, não, eu tenho experiência com isso, assim, assim, assado. Então a dificuldade era o volume. E quanto tempo demorou para você conseguir ter esse reconhecimento para você mostrar esse resultado? 2 anos. 2 anos. 2 anos você se dedicando. E o que virou a chave? O que virou quando você começou a alcançar esse resultado e você enxergou que realmente estava sendo real aquele seu objetivo? Eu entendi, Arthur, que assim, não tinha um limite no sentido de... Eu entendi que eu não dependia só também de instituição que pudesse me ajudar. Então, eu entendi que dependia de mim, de ter que entregar. Só que eu tinha uma mentalidade muito teórica, sabe, cara? Tipo, beleza, entendia lá de anestesia, sei lá, entendi umas coisas. Mas isso aí nada vale se você não tinha um relacionamento bom com as pessoas, se você eu me sentia um pouco arrogante às vezes, porque eu sabia que eu era capaz, mas a minha capacidade de relacionamento era ruim. Então isso atrapalhava nos negócios. Então a pessoa preferia, talvez, ter uma pessoa talvez menos competente, mas menos arrogante, menos se achando. E isso facilitaria muito mais a minha transição, a minha aceitação no mercado ou com qualquer outro colega. A forma de se comunicar também facilitaria. Então, o que virou para mim, legal, cara, a teoria é muito bom, mas isso é necessário. É necessário, já que eu quero prover um atendimento técnico legal. Mas, cara, relacionamento ainda é tudo. Então, a forma como você se comunica, a forma como você... A hora que você começou a falar e você falou de posicionamento é tudo, cara. Posicionamento como marido, posicionamento como profissional, posicionamento como filho, você dar limites, você liberar um pouco mais. Então, a partir do momento que eu entendi que isso dependia
não de bases teóricas do MEC, da faculdade, não sei o quê. E isso era uma capacidade, uma competência emocional que eu não tinha. Então eu comecei a entender que eu tinha que melhorar partes emocionais para melhorar uma competência profissional, que isso já era inato. Eu já tinha aquilo desenvolvido, a parte técnica. Mas a parte emocional, essa competência é ruim, e foi melhorando. E ainda há algumas coisas para melhorar. Mas isso foi o que ajudou muito. Perfeito. Eu acho que um dos grandes detalhes que eu falo muito é exatamente sobre isso. Porque nós somos formados para ser profissionais. E a nossa base, desde que a gente está na escola, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que tirar boas notas, eu tenho que ser referência, não sei o quê, passar no vestibular. E sempre no sentido de estudo. Você tem que fazer uma pós-graduação, especialização, um pós, mestrado, doutorado. E esses caras dos títulos são os caras bons. Só que geralmente a tendência é que o cara que é muito bom naquilo que ele faz, ele tem essa característica de ser realmente arrogante. Porque para ele todo mundo tem que saber. Qualquer um que não sabe, cara, como você é idiota, como é que você não sabe isso? Isso é tão básico. E você está fazendo errado, porque você não percebe isso. E aí o cara, o relacionamento, o lado do relacionamento, se a gente for fazer a roda da vida, você percebe que o seu lado do relacionamento é sempre muito baixo. E às vezes você não tem o resultado que você quer, exatamente porque falta relacionamento. E aí você fica puto quando você vê um cara que tem muito menos habilidade, muito menos conhecimento, muito menos prática do que você, só que tendo mais resultado financeiro, mais reconhecimento público do que você tem. Fala, cara, esse cara é um idiota, o cara faz tudo errado, o cara não sabe nada. E aí você volta para a base do vitimismo. Você se vitimiza, né? Como dizendo, eu sou vítima da sociedade porque a sociedade é toda ignorante, a sociedade toda burra, não percebe que o cara é um falastrão, que isso e aquilo. E em vez da gente mudar o nosso posicionamento e falar, não, cara, vamos ser mais humilde, vamos tentar mudar, vamos tentar melhorar isso, que eu tenho tantas habilidades, mas relacionamento não é uma delas, então eu preciso mudar isso para que eu possa ter o resultado que eu espero ter, né? E porque a base do cara que é recém-formado é isso, ele fica vendo os profissionais, ele se espelha no cara que é bom, e ele quer apenas ser bom. Ele não pensa na bagagem que você construiu para ser bom. Que o cara que começa, quando ele não sabe nada, ele só quer conhecimento. Ele não quer aprender a lidar com pessoas, aprender a ser uma pessoa melhor. E que diferença vai fazer eu ser uma pessoa melhor na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com eu ser um bom profissional? A pessoa não consegue compreender isso. E na verdade, né, você falando isso, fica claro para todo mundo que isso faz total diferença. E nesse sentido, quando você começou a perceber que a chave estava virando, para você realmente dar um passo a mais e você partir para esse caminho realmente do real reconhecimento e para fazer somente aquilo que você gostaria, o que precisou ser mudado? Aí entrou uma coisa, Arthur, que até às vezes o pessoal não conhece. Eu trabalhei com o Arthur um tempo numa clínica, e aí o Arthur foi o primeiro cara que eu vi trabalhando de social, velho. E isso aí me deixava cabreiro, porque, tipo, eu trabalhava com animal, eu tinha uma ideia de trabalhar com pijama cirúrgico, sabe? Umas coisas assim. E, cara, é meio estranho. Aí eu olhava pro Arthur e tal, falei, cara, mas como é que pode, tal? Só que eu entendi, que aí eu observando você, observando outras pessoas, se eu quisesse alguma coisa diferente, eu tinha que mudar algumas coisas que estavam, umas crenças estavam muito fortes, né? Então uma delas foi a aparência. Então hoje eu entendo que trabalhar de, de tênis, assim, de calça jeans, o meu valor cai bastante. Então um posicionamento na questão de aparência a embalagem que eu estou vendendo ali. Então acho que a pessoa tem que ver uma coerência. Já que você é fodão, então tem que ter alguma coerência para ela te olhar. Mas uma das coisas que acabou me incomodando tal, aí entra a questão de tempo, Arthur. Tipo, você trocar dinheiro por tempo vai ser sempre muito caro isso daí. Então, hoje uma coisa que tenho tentado brigar mais é entender que tempo é um negócio muito caro. Então, tentar diminuir, porque antes eu trabalhava de uma maneira, tipo, eu trabalhava talvez registrado. E aí eu tinha um limite, eu tinha uma limitação todo dia. Depois dessa fase, eu comecei a trabalhar comissionado. Trabalhando comissionado, então se eu vendesse mais tempo, eu ganhava mais dinheiro. Legal, mas o tempo é limitado, é 24 horas que você tem todo dia. Então eu falei assim, como é que eu saio disso daí? Eu entendi que eu tenho a capacidade para fazer mais dinheiro.
Mas aí eu teria que ter formas diferentes de trabalhar. Então, se eu vendesse o serviço de maneira autônoma, talvez eu teria um serviço melhor. Mas ainda assim você está vendendo tempo. Então, o que eu acho que acabou mudando, da época que a gente se conhece, que a gente veio conversando e tal, hoje o desafio é tentar não vender mais tempo. Ainda continuo trocando tempo por dinheiro, mas a forma como hoje eu troco, ela faz com que a minha valorização acabe aumentando, porque eu consigo hoje ter controle do preço que eu coloco, mas eu consigo ter também controle do valor que eu ofereço. Então, se eu aumentar o meu valor, eu consigo também aumentar meu preço. Beleza, aquela 1 hora que antes eu vendia a R$ 50, talvez agora eu venda a 200, e talvez eu consiga hoje colocar 1.200 em 1 hora, por conta do valor que eu consegui agregar e frente ao preço. Então o tutor olha e fala assim, vale aquele preço, vale aquele valor, porque ele vê algum valor nisso daí. Seja na informação que está sendo passada, ou seja no serviço prestado. Então uma coisa que eu acho que fez uma diferença aí. E aí tem a questão que quando você começa a agregar valor, gerar valor e mostrar valor para as pessoas, você começa a nichar o seu público, que é uma dificuldade que eu vejo do veterinário de forma geral. Ele trabalha porque ele quer atender a todo mundo. Não, eu vou atender todo mundo. Classe A, B, C, D, E. Não, mas eu vou atender todos os animais, cães, gatos. E aí ele começa a ter dificuldade em nichar o público dele. Não, eu quero atender essa fatia. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, mas eu quero atender apenas essa fatia. São os donos de cães que têm de tantos a tantos anos, que moram no bairro X a tantos quilômetros do meu local Y. Né? E aí quando você fala a questão do própria segmentação do valor, você gerou o seu valor, você já automaticamente você já nichou o seu público. Meu público é um cara que tem um nível X de amor e carinho ao animal, de dedicação. É o cara que já passou por tantos e tantos e tantos profissionais e atendimentos, problemas e traumas. Então ele já chega de certa forma calejado para você. Então você já tem que ter a forma com que você vai abordar esse cliente, porque ele vai chegar de uma forma preparada para você. Isso faz com que sua forma de trabalho seja nichada. Certo? Falei correto aí? Total. Total. Mas qual foi o que te fez sair da anestesia e vir para a nefrologia, especificamente a hemodiálise, com o que você trabalha hoje? Entendi. A anestesia era um hobby, gosto até hoje, mas hemodiálise e nefrologia era uma necessidade do mercado. Então eu entendi que o mercado tinha essa necessidade. A anestesista tem muitos e tem muitos melhores e bons profissionais na região onde eu estou e no estado. E aí talvez esse serviço seria um serviço muito mais nichado, um serviço muito mais específico, e existe uma carência de profissionais e do serviço. Então eu entendi que, legal, eu gosto de anestesia. Eu por mim, eu viveria fazer anestesia. Mas isso talvez não faria com que tivesse uma representação na sociedade, uma representação no mercado. Então eu entendi que eu deveria procurar por uma nefrologia ou pela hemodiálise, porque isso poderia agregar para a sociedade, para as pessoas, já que aqui não existisse serviço. Então, durante um tempo, eu não me posicionei dessa maneira, eu fiquei, eu sou anestesista, aí tinha uma confusão. É o Felipe anestesista? É o Felipe de terapia intensiva? Não, aí eu entendi que eu tinha que me posicionar, porque era a forma que tinha, mesmo sabendo que aquilo era um desafio, porque às vezes não tem o serviço, não quer dizer que não funcione, mas você tem que ir desbravando muita coisa. Então isso gera insegurança, não sabe se aquilo ali vai colher um resultado. Mas foi aos poucos, mas a necessidade não era a necessidade que eu gostaria. Você falar assim, é o que você gostaria? Não, se você falar que eu gostaria, eu queria estar pescando, fazendo nada, para falar a verdade. Mas já que eu tenho que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa aqui que agregue para a sociedade. Então você fala, você gosta de fazer hemodiálise? Não gosto, porque eu acho aquilo ali um serviço, depois você entendeu, não é um serviço para ser executado por um profissional, tal. Não quer dizer que eu precise executar. E eu não tinha essa mentalidade de falar assim, mas eu vou fazer hemodiálise, eu vou ficar lá. Ok, mas hoje eu não preciso mais ficar direto. Eu posso treinar alguém, alguém pode fazer isso por mim. Mas eu entendi que havia necessidade no mercado para aquele serviço, e antes tinha que ser direcionado para São Paulo, tinha que ser direcionado para outro lugar. Eu falei, por que não essa pessoa ficar aqui? Então, essa que foi a questão de deixar de querer fazer o que eu queria, mas fazer o que talvez era necessário, o que precisava fazer. Tá, porque você tinha aí à frente
do veterinário clínico, certo? Você começou com a parte da anestesia, que era o seu sonho, que você gostava de fazer. Você acrescentou a parte de terapia intensiva, né, intensivismo, e depois agregou nefrologia, vendo essa possibilidade no mercado, mesmo sendo algo que você não gostava, mas você falou, poxa, é uma oportunidade que eu tenho no mercado para me diferenciar. Automaticamente você já falou, bom, vou eliminar isso, que é a clínica, e você já ficou apenas com três especialidades, sendo a anestesia seu amor, você falou, bom, vou abandonar uma delas para poder ser o diferencial, abandonou o intensivismo para ficar apenas como anestesia e nefrologia, para que depois de um tempo você pudesse abandonar de vez a anestesia, mesmo sendo algo que você gosta, para você correr atrás do seu diferencial que pudesse te dar mais liberdade e o tempo livre que você busca, né, para você não depender tanto daquilo. Nesse ponto, para você fazer essa eliminação de cada um desses degraus, provavelmente você teve que desenvolver uma mentalidade empreendedora. E talvez esse é o maior desafio do veterinário, porque nós saímos da faculdade com o pensamento de ser um profissional autônomo. Eu sou dono do meu negócio, eu sou dono do meu conhecimento, vou lá e vou exercer meu trabalho. E a gente pensa, quer dizer, ninguém não pensa em falar, poxa, daqui a pouco eu vou estar com 60, 70, 80 anos. E eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, levanto cedo, vou para a clínica, atendo, faço plantão, faço isso, faço aquilo, faço anestesia. Você teve que mudar essa mentalidade para criar o conhecimento do empreendedor, que é algo talvez que você não tinha. Tô certo? Fala um pouco disso. A partir de um determinado ponto, então teve essa questão de desenvolver algumas competências emocionais, de algumas crenças, alguma parte emocional mais forte. Meus pais têm uma forma de viver e era contra aquilo que eu tinha visto. Então você tem que viver contra aquilo, às vezes cria algumas barreiras. Mas a parte empreendedora foi o que fez você ter liberdade para você escolher. Então, por exemplo, se você tem um perfil de toma decisões, você se arrisca. E eu já estava me arriscando, tomando decisões, trabalhando para uma pessoa. Por que eu não poderia arriscar e tomar essas decisões fazendo isso por mim? Então, se a pessoa saía para viajar e eu estava lá à frente, e eu cumpria o horário, e eu entregava resultado, então se uma pessoa ela ganha 10 mil, então ela vale 20, 30 mil. Então, por que eu não criar esse resultado com meus próprios recursos e, frente a isso, criar uma marca um pouco mais forte, poder criar uma filosofia que eu acreditava que é o melhor dentro do que eu entendo, e eu poder passar isso para outras pessoas, treinar outras pessoas para que ela possa executar daquilo. Então, através disso foi... Só que, por exemplo, eu não tinha intimidade com planilha, era uma coisa que eu tinha que me policiar, que eu não tinha essas coisas, eu não tinha uma certa organização com frente a pacientes, a logística de tempo, eu não tinha gestão do tempo, não que eu tenha hoje também, mas melhorou frente ao que era. Então, com essa característica, né, essa força, essa insegurança que gerou, você vai desenvolvendo outras capacidades, dentre elas, a gestão financeira, a gestão de tempo, foram coisas que totalmente ajudaram para que a parte empreendedora pudesse ser desenvolvida, ainda ser desenvolvida. Porque enquanto você está lá trabalhando, cara, você não consegue parar para pensar em resolver um problema. Você quer resolver aquele problema que você está vendo. Só que a hora que eu estou de boa, estou tranquilo, eu começo a pensar, falo, como é que eu posso... Será que eu gero um aplicativo para fazer o encaminhamento de consultas, para facilitar a vida do cliente? Então aí você começa a pensar sempre no que o outro, qual que é a expectativa do outro e não a minha expectativa. E aí, a partir disso, você colher um resultado. Então, para mim, assim, a parte de gestão de tempo, gestão financeira, me possibilitou avaliar, pensar assim, pô, eu tenho 20 mil, eu compro uma máquina ou eu invisto num curso? E esse curso faz com que eu possa melhorar algumas coisas. Então, é sempre esse questionamento, né? Um custo é uma despesa. Beleza, isso aqui não dá retorno, mas isso aqui, eu tenho um custo agora, mas me faz um investimento depois. Então, são tudo coisas que não tinha essa noção. Mas a necessidade frente àquela situação talvez fizesse o que você tinha que ir atrás e buscar. E continua indo atrás, buscando, conversando com pessoas que já estão num nível acima. E esse aprendizado, esse conhecimento, essa busca por esse conhecimento veio quando você já queimou a ponte, quando você já estava jogado no mercado, quando você já tinha ido para cima.
Porque até você tomar a decisão de entrar nessa, falando, não, agora é isso que eu vou fazer. Até você tomar essa decisão, você ainda está muito inseguro e você não consegue ver isso. Você está pensando somente se vai dar certo ou não. Você não toma a decisão de falar assim, ó, eu vou estudar em finanças, eu vou estudar gestão de tempo. Você só percebe isso quando você está imerso ao problema, ao novo problema que você mesmo criou, certo? E isso necessita, para você perceber isso, necessita de um determinado tempo livre. Porque é aquele ditado, enquanto você trabalha demais, você não tem tempo para ganhar dinheiro. E, na verdade, são as decisões estratégicas que você toma que te fazem se alavancar e entrar realmente de forma a você realmente expandir os seus negócios, certo? Certo, não, total. E é uma coisa muito louca mesmo, cara. Depois, às vezes eu entendi, Arthur, e aí vem uma mentalidade talvez de faculdade, eu tinha que ficar estudando muita coisa antes para poder depois pôr em prática. Então você estuda na faculdade, você senta a bunda na pós, na faculdade, aí você estuda tal, e você fala assim, se aparecer um caso daquele, você quer sempre estar um pouco mais seguro para lidar com aquilo. Só que a forma de você aprender uma coisa estando ali fazendo já é muito diferente. Então, por exemplo, hoje eu tenho que estudar uma coisa. Cara, eu acho, é obrigação minha eu entender coisas de nefrologia, ok? Mas é obrigação minha também entender que o mercado exige muito um mundo mais online e eu sou muito mais físico. Então, eu preciso entrar no mundo online. Mas como é que eu faço isso? Começa fazendo e vai fazendo. E você vai já mudando, você já vai buscando. Ver uma pessoa que já está fazendo, tá para você. Porque se eu for estudar isso um ano para depois entrar, cara, no mundo online o negócio está andando muito rápido. Então, às vezes, você perde um time. Assim como é o mundo físico. Se eu for estudar daqui 2 anos para entrar no mercado, às vezes é muito tarde. Então, é melhor eu já começar a fazer e eu vou ajustando no meio do caminho. Né? Aponta e bora lá, vamos fazer. Porque se você for começar a se preparar demais para depois fazer, você perde o time das coisas. E a forma que você absorve também é diferente. Quando você está ali com aquele problema e você tem que absorver, é só a forma de apreender é diferente de aprender. Então, aprender você põe em prática. E aí a prática, cara, não tem coisa melhor do que isso. Que é aquela questão do simplesmente do feito é melhor do que perfeito. Porque acho que o que muitos profissionais pensam é que para que eu possa tomar atitude de me desligar do meu trabalho, onde eu já tenho para mim me desligar do meu trabalho, onde eu já tenho meu ganho, onde eu já sei como funciona, já sei quanto eu vou ganhar no final do mês e tal, já estou acostumado, os pacientes, o lugar. Para eu tomar a decisão de sair para montar um serviço de hemodiálise, de atendimento nefrologia especialista, eu preciso ser o cara mais fodão do Brasil. Então eu tenho que primeiro fazer tantos não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele fica com medo de se jogar porque ele acha que ele não está pronto, ao invés de simplesmente se jogar, tomar os primeiros tapas e se adaptar a isso e se moldar ao mercado, ao invés de ele nunca tomar a decisão. Mais ou menos isso, certo? Não, total. E é uma coisa assim que eu converso às vezes com os estagiários que estão lá, assim, cara, se você não sentir vergonha, né? Até mesmo as pessoas que estão querendo começar, você não sente vergonha do seu primeiro atendimento, da sua primeira hemodiálise, cara, então você começou muito tarde, porque é natural você sentir vergonha. É natural, você fala assim, pô, se você ainda ficar satisfeito, pô, você perdeu também muito tempo. Então, cara, entra lá, tal, nunca vai ser o ideal, você sempre, não existe isso, né? Então pô, a minha primeira hemodiálise foi um lixo, cara, foi um lixo, meu primeiro atendimento foi um lixo, mas foi melhorando, tal. Mas é saber que faz parte de um processo, né? Você falar assim, pô, um cara levanta 200 quilos de peso, e eu vou querer levantar 200 quilos de peso? Não dá conta, não dou conta disso não. Mas se você perguntar para a pessoa, como é que foi para você levantar 10 quilos, você começa a fazer igual a pessoa para levantar 10 quilos para você poder chegar em 200. Então, eu acho que, às vezes, essa ideia de querer treinar muito, né, se preparar muito, é legal. Você tá um pouco, minimamente um pouco melhor para você iniciar. Mas se isentar de tudo, de todos os erros, percalços, eu acho muito difícil, né? Eu costumo dizer que você já está pronto para começar o que você precisa começar. Para você começar, você já está pronto. Se você tem uma ideia, então você já está pronto para você começar. Agora basta executar. O Felipe, para a gente alinhar agora um pouco aqui, pensando nos profissionais que têm interesse em fazer a especialidade de nefrologia ou essa questão de hemodiálise.
o que você passaria como experiência, né, de o que é trabalhar com nefrologia, o que é o seu trabalho, o seu dia a dia, o que é a sua especialidade? Explica um pouquinho para o pessoal, principalmente o veterinário que ele não sabe, está perdido e talvez fala, poxa, será que é uma possibilidade? Ou mesmo pessoa, porque o nosso canal tem pessoas do Brasil inteiro, ou mesmo cara na cidade, para saber, será que a minha cidade tem porte? Será que a minha região suporta? O que talvez você passaria de experiência para o cara tomar a decisão, talvez, em se interessar em buscar um pouco mais de conhecimento sobre essa área que é a sua especialidade hoje? Legal. A ideia, o que me fez pensar sobre isso, é a população de animais, de gatos, ela tem envelhecido melhor, mas esse envelhecimento tem causado algumas doenças. Dentre essas doenças, as doenças renais são as doenças que representam uma grande quantidade, vamos dizer, 13% da população de animais idosos vão ter, idosos assim, dizendo que de 8 para cima, eles vão ter algum grau de doença renal. Então, a geriatria e a nefrologia acabam agindo junto, assim como a oncologia também tende a aumentar. Então, eu entendo que dentro disso daí não vai faltar pacientes, porque a população está cuidando muito melhor dos animais, eles estão vivendo mais, e esse viver mais vai causar algumas morbidades. Dentro dessas morbidades é uma patologia que vai ter uma grande representação ali, e aí o tutor vai procurar uma assistência. Hoje, na nefrologia, eu acho que a pessoa que decide trabalhar com nefrologia, ela não pode se apegar a resultados. Por quê? Porque se ela entrar no negócio querendo tratar o paciente, eu acho que ela se frustra. Agora, se ela entender que ela trata a sociedade, trata o tutor, e entender que aquilo ali é a forma dela viver e a forma de dar conforto, porque às vezes, se você for tratar uma doença, eu acho que eu perco quase todas as vezes para a doença renal. Mas quando eu trato o paciente e eu tento tratar o tutor, eu ganho na maioria das vezes. Por quê? Porque aquele tutor que está vivendo aquela dor vai durar 6 meses, vai durar 1 ano. Mas a maioria deles, no final, agradece. Porque eles tiveram uma ancoragem, eles tiveram a quem contar um apoio, a quem ter um suporte. Então, a mentalidade da pessoa que trabalha com nefrologia, se ela focar na doença, eu acho que ela se frustra, ela vai ficar doente, ela vai ficar depressiva. Porque a maioria dos pacientes acabam falecendo. Agora, se ela for focar na questão de servir ao tutor, servir à sociedade, entender que é o papel dela lidar, assim como pessoas que lidam com cuidados paliativos, pessoas que lidam com oncologias em fase terminal, ela entender que ela não vai curar ninguém, não vai curar nenhum animal, mas ela está ali para servir aquele tutor, nas dúvidas, nos desafios. Esse cara, eu acredito, vai ganhar muito dinheiro, e ela vai sentir muito recompensada, como eu me sinto recompensada em ajudar o tutor. Ele não escolheu ter um paciente com doença renal, mas já que ele tem que lidar, vamos tentar fazer isso da melhor maneira. E essa melhor maneira não é que você vai curar. O paciente vai passar mal, ele vai vomitar, ele vai ter diarreia, ele vai ter que ser internado, aí ele vai melhorar. Aí o tutor fica feliz por causa de um cocô bonito. Ele fica feliz porque o cachorro comeu um pouquinho. E aí aquilo é uma vitória para ele. Aquilo é a vitória que você vai ter, talvez. Não vai ser mais do que aquilo. Só que, por exemplo, é difícil lidar com pessoas que fazem cirurgia. Elas ganham a maioria das vezes. Ela tem uma doença, ela faz uma cirurgia e acaba ganhando. Na nefrologia, a pessoa acaba perdendo para a doença. Então, acho que isso acaba dificultando às vezes. A pessoa entra numa pós-graduação e ela não tem noção disso. Ela entra, talvez, achando que vai curar, que vai resolver os problemas, e às vezes não é. Não acho que seja isso. Então, eu atendo ao tutor, eu não atendo a minha necessidade, porque se fosse atender a minha necessidade, eu nem nefrologia estava fazendo. Mas quando eu atendo o tutor, eu me sinto realizado em poder ajudá-lo naquele momento. Se vai durar uma semana ou vai durar um mês, não faz diferença para mim. Eu vejo a piora dos exames e tal. Pensando no lado de negócios, então eu entendo que assim, um serviço de hemodiálise, a maioria das pessoas que eu tenho treinadas, elas estão numa cidade, às vezes estão em capitais, e dentro dessa capital não existe um serviço. Então, quando ela abre, ela divulga aquele serviço de nefrologia ou hemodiálise de maneira específica, fazendo uso de ferramentas online, fazendo o uso de resultados que ela teve, e com essa mentalidade de ajudar, eu acho que ela tende a chamar um nicho de pacientes que ela não imaginava ter. Então, por exemplo, a cidade tem 100 mil habitantes. Ok, se esse paciente tiver uma doença renal, e ele tiver que ser direcionado para outra cidade,
eu acho que ali já existe um nicho para ele ser trabalhado, para ela poder desenvolver um serviço. Se não houver num raio em volta da cidade e ela tem que se direcionar para outros lugares mais distantes, aí eu acho, meu, você realmente está perdendo seu tempo. Essa semana passada veio um paciente de Goiânia para cá. Saiu de Goiânia, pegou a estrada para vir para Campinas. E eu perguntei, por que você não foi para São Paulo? Ela falou assim, porque Campinas eu já conhecia, mas a hora que falou para mim de São Paulo, virou um tormento, porque é muito estresse, trânsito, não sei o quê. Então ela acabou vindo para Campinas por conta dessa facilidade. Eu falei, mas você saiu de Goiânia e veio para cá, velho. Não tem nada ali em volta? Ela falou, não tem, só que o serviço da pessoa quebrou. Então, assim, quebrou a máquina. E ela não conseguia resolver. Eu falei, pô, no meio do caminho não tinha ninguém no meio do caminho. Ela falou, ah, não sei, não encontrei. Então ela não encontrou porque o veterinário não divulga o negócio, ele tem, mas ele não divulga. Aí não adianta nada. Né? Ele não faz aquilo girar, tal. Aí não faz sentido. E a pessoa se desloca com um cachorro doente, passando mal, se deslocou 11 horas de viagem para chegar aqui. Aí, a hora que eu olho isso, falo, pô, quantas outras cidades não teria disponibilidade de haver ou um profissional, às vezes tem um profissional, mas não tem o serviço. Não tem o serviço de nefrointensivismo, não tem o serviço de hemodiálise, de diálise peritoneal. Então, eu acho que seriam 2 segmentos assim para se trabalhar. Então, o lado emocional da pessoa que decide trabalhar com nefrologia, para focar em um determinado segmento, e pensando no mercado, é um mercado que está em alta, a parte de nefrologia, hemodiálise, nunca teve esse boom, nunca existiu, então está realmente em alta. Então eu acredito que é aproveitar e surfar essa onda. É uma onda, talvez passe, talvez não. Mas já que está nessa onda, vamos surfar ela agora. Ah, beleza, agora vamos ter um serviço de hemodiálise? Ok. Quanto que é o investimento para você ter uma hemodiálise? Vale a pena? Qual o tempo de retorno tal? Mas há necessidade. Se há necessidade o mercado pede, por que não colocar aquele a serviço e desenvolver? E junto desenvolver a parte profissional, você vai desenvolver outras áreas emocionais, outras competências financeiras que, quando eu converso com alguns veterinários, não tem. Falar assim, ó, meu amigo, você ficar um mês sem trabalhar, quanto tempo você aguenta? Você aguenta quanto tempo sem receber? Ah, aguenta 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então tá, então se você ficar doente 3 meses, você parou a sua vida, você morre. Então, às vezes, também ter essa gestão financeira atribuída a tudo isso. E você acha, já que você tocou nesse ponto das habilidades, existe algum requisito básico, mínimo, para o cara querer ir para essa especialidade? O que você recomendaria de atributos básicos que ele primeiro precisa implementar para depois ele falar, não, agora eu vou começar a buscar conhecimento para entrar na nefrologia? Eu acho que na parte técnica, eu acho que o que a pós oferece de nefrologia não é o suficiente, porque a maioria dos pacientes são muito críticos, e esses pacientes críticos, eles exigem um conhecimento de fisiologia, um conhecimento de patofisiologia muito mais intenso. Então, na parte técnica, é mais ou menos assim. Então, eu acho que a parte de terapia intensiva me ajudou muito a lidar com esses pacientes e ter segurança técnica para poder conversar e me posicionar, falar, olha, faz isso, junto com a experiência que eu já havia vivido em outros lugares. Então, eu tinha bagagem de experiência e tinha junto uma parte técnica, né? Então, isso, da parte técnica, eu acho que foi legal. Agora, de parte emocional, eu entendo que tem que haver um certo limite, assim, de entender o que você é sua parte e a parte da doença, para não se misturar, porque senão você se frustra demais. Ah, o paciente morre, o paciente... Tem vários colegas que deixaram de ter o serviço de hemodiálise, porque, mas o paciente chega muito mal, o paciente chega... mas às vezes não é culpa do tutor também. Às vezes o cachorro já tinha poliúria, polidipsia, tinha já um xixi muito clarinho, uma isostenúria muito importante, e aí quando ele descompensa de uma vez. E às vezes você vai receber aquele tutor desesperado, que não esperava por aquela doença, porque até então ele bebia muita água, fazia muito xixi, era muito saudável. Para ele era muito saudável. Mas aí a hora que ele descompensa, ele fala, não, mas como ele tem doença renal, se o paciente bebia muita água e fazia muito xixi? Uhum. Na cabeça do tutor é isso daí que acontece. Mas não é a realidade, não reflete a realidade. Então, como que você lida com aquilo ali? Porque é a mesma coisa, você tem um filho, chega lá e fala assim, mas pera lá, ontem ele estava mamando, ontem ele estava comendo, e agora ele tem uma meningite, da onde veio? Porque veio, ele está desesperado. O tutor, ele chega assim, desesperado.
Então, se você não se sente seguro, você não é seguro, você tem algumas inseguranças. Como é que você espera vender segurança para alguém se você está inseguro frente a diagnóstico, frente à condução do caso? Você não vende a ideia, você não vende o que a pessoa está buscando. E a pessoa não está buscando uma consulta, ela busca uma segurança, ela busca um apoio. Ela olha na internet, ela já chega para você e sabe que é grave. Ela aceita, muitas vezes, que vai morrer. Então, disso você não vai mudar, você não vai controlar isso, você não tem controle menor disso. Mas você tem controle do que sai da sua boca e você tem controle de como você se posiciona. Então, quando você muda essa forma de conversar e abordar, beleza, você entende o que é o seu limite, o que é o limite da doença e o que é o limite do tutor. E você tocou nesse ponto, né, desse preparo, que a pessoa precisa ter realmente para se capacitar para isso. Mas vamos lá, você falou, só após não é suficiente, mas qual seria então o primeiro passo para o cara, olha, eu quero atuar na nefrologia, tomei essa decisão, para mim, quais são os primeiros passos então? Uma vez que no mercado de trabalho é difícil o cara entrar sem experiência, sem conhecimento, é difícil o cara entrar e conseguir já, por exemplo, um estágio, algo assim, dentro da nefrologia. Quais seriam as dicas para o cara falar, não, então eu comecei a fazer a pós, e o que eu paralelo a isso, ou logo após isso, eu posso fazer para encaminhar nessa área? Para ganhar essa bagagem de conhecimento, para ter essa segurança. Eu acho que hoje, na veterinária, e a veterinária, na nefrologia, na veterinária é muito forte, cara. Assim, a gente é reconhecido como bons profissionais, trabalhando com, às vezes, materiais não tão bons e entregando resultados muito bons, às vezes. Então, eu acho que você tem que falar assim, beleza, eu quero fazer isso. Você faz a sua parte, que é de ir lá fazer a nefro, tal, após o curso, não sei o quê. Mas cola em alguém que tem resultado. Você vai abreviar um tempo muito grande. Cola em alguém que já conseguiu aquilo lá. E no Brasil inteiro tem pontos onde pessoas já fazem isso. Aí você fala assim, pô, essa pessoa que conseguiu, o que ela passou? Abrevia um tempo. Então, quando a pessoa faz o curso comigo, e eu não estou fazendo pitch de venda, né, mas assim, quando eu vou fazer o curso com alguém, eu não estou preocupado muitas vezes a teoria ali, o artigo que ela leu. Eu quero encurtar o tempo, porque ela está me vendendo um encurtamento de tempo, na verdade. Ela me economiza de eu ter que quebrar a cara, de ter que fazer. Então, quando a pessoa vem conversar, eu já falo, ó, como é que você quer estruturar isso? Como é que você imagina fazer isso? E aí você vai encurtando o tempo, vai fazendo a pessoa pensar. Então, eu falaria para a pessoa, faz a pós, beleza, isso é 50%. É a pós, porque o mercado exige que tenha que ter um diploma lá do MEC. Às vezes tem pessoas com diploma bom, tem pessoas que não têm diploma e são ótimos clínicos e sabem conduzir. Mas eu acho que cola em alguém que já faz aquilo que você gostaria e teve resultado. Seja bom ou ruim, mas que já tem resultado, já viveu aquela situação. Porque senão, eu, por exemplo, quero trabalhar, quero aprender, ter uma padaria. Por que eu não acordo 4 horas da manhã, vou trabalhar com o padeiro, faz o pão, vive aquilo ali, varre a calçada, vê como é que funciona, para depois ter o serviço. Já entra naquela onda para ver como é que é, porque aí você não se frustra menos. Às vezes você está entrando num negócio que não é a sua praia. Não é sua praia, você vai perder final de semana, você não vai dormir bem, você vai ficar preocupado. Fala, pô, eu não quero isso. Então não entra nisso, cara, porque vai dar dor de cabeça. Ah, não, mas é isso que eu quero fazer. Você já vive como é que a pessoa, fica uma semana com essa pessoa, vê como é que ela vive, como é que é a qualidade de vida dela, como é que ela se relaciona com o marido, com a mulher, com os filhos, ela tem tempo livre, não tem, ela almoça, não almoça, a qualidade de saúde dela, como é que tá? Porque às vezes isso reflete. Eu tenho conversado, feito uma entrevista com vários pacientes, vários clientes que têm serviços de hemodiálise, e é muito parecido, é tudo muito parecido. Então, assim, você fala, pô, você quer isso para sua vida? Ah, eu quero. Então, beleza, vamos lá. Cola em alguém que já faz e teve resultado, e já está vivendo isso daí, e se provou ao longo do tempo. Porque se você analisar a pessoa só um ano, ela teve um ano de resultado. Mas em 5 anos, será que ela quebra? Será que em 10 anos? Então, a pessoa que eu me espelho está há 20 anos, cara, no mercado. 20 anos. Então, ela me dá um conselho, pode não me caber agora. É porque eu não tenho maturidade para aceitar aquilo ali, porque eu não vivo aquilo ali ainda. Quando eu tiver aquela maturidade, eu vou lembrar, mas não me cabe. Só que um conselho que ela me dá, às vezes, me faz um direcionamento diferente da onde eu estou indo. Então, eu acho que a melhor coisa é colhe alguém que já está fazendo, vai te abreviar um tempo, assim, absurdo. Assim, e hoje, a parte técnica, ir lá, ver artigo, não vai atrás do livro, o livro está desatualizado pelo menos uns 2, 3 anos.
Artigo tem coisa gratuita, assim, que você consegue baixar e você fica muito mais atualizado. Tem os consensos. Se você é um profissional, trabalha na nefrologia ou qualquer área, e você não sabe os consensos de cistite, de cálculo, de nefrologia, de azotemia, de hemodiálise, hemodiálise não tem consenso, mas assim, um guia terapêutico, então você já está desatualizado, e isso está disponível online de graça. Então você não precisa pagar por isso. Agora, aí você tem que ir atrás disso daí. Ah, mas eu não sei ler inglês. Cara, põe lá no tradutor, tem uma ideia, conversa com alguém que possa fazer isso e tal. Vai lá, mas o conteúdo está em inglês e ele chega muito mais fresquinho do que o livro que demora alguns anos para ser publicado e tal. Então tá lá os consensos. Então, pelo menos aí uma vez por semana, eu tento pegar alguns artigos para tentar me atualizar. Mas aí não adianta só ler, né, Arthur? Aí lê, eu falei, você vai mudar o que na sua rotina lendo isso aqui? Você gastou 1 hora do seu tempo para fazer isso aqui e falar, eu li. Aí você fica gravando dados que não serve para nada. Beleza, olha lá, eu li um artigo essa semana que 50% dos pacientes que chegaram com proteinúria, eles já eram hipertensos. Então, o que eu falaria para um clínico? Fala assim, pô, cara, começa a medir a pressão na sua rotina de maneira mais precoce, para não gerar tanta proteinúria depois e ter que lidar com isso. É essa informação que eu quero. Eu não quero saber, eu não sou um cara acadêmico. Eu não fico lá dando aula, não sei o quê. Eu quero saber o que eu faço com aquela informação e o que eu mudo hoje com aquilo. Então, se eu estou gastando um tempo fazendo isso aqui, eu tenho que mudar alguma coisa hoje, fazendo aquele investimento de tempo. E o que eu faço com aquilo? A mesma forma. Vou fazer um curso. Beleza, o que você quer daquele curso? Ah, eu quero a parte técnica. Beleza, mas você vai implementar isso daí? Porque senão você está gastando seu tempo e não está pondo na rotina. Beleza. E qual que é o ticket médio por paciente hoje que você consegue cobrar? O cara que chega para você hoje, do começo ao final do tratamento, em média, quanto gasta cada paciente desse? Se você puder falar, isso, claro. Então eu fiz uma apresentação ontem lá para o hospital, então eu tenho esses dados na ponta da língua. Então, eu faço em média de 32 a 35 consultas por mês, isso não só focado em um hospital, mas na região de Campinas e geral. Um ticket médio desses pacientes são R$250, isso é o ticket médio. De lucro, eu estou falando líquido, tirando taxa de cartão, a minha disponibilidade de ir para vários lugares e tal, então eu estou falando que sobra 190. Isso porque esse 190 líquido, tirando imposto, tal, então são 190. Esse 190 líquido está relacionado aos pacientes que eu já paguei todo o meu material, eu não tenho a dívida do material que eu uso para nefrologia, para atendimento clínico, eu já não tenho mais essa dívida desses materiais. Pensando em paciente de hemodiálise, ticket médio, a gente está falando de 3 mil de hemodiálise, contando internações e exames, dá mais ou menos 5 mil por pacientes. Hoje eu faço 4 a 5 pacientes por mês de hemodiálise, cada paciente faz 3 sessões. Então, hoje eu entendo que paciente entrou, fez hemodiálise, ele vai gastar em torno de 5 mil no hospital, onde quer que eu esteja. 3 mil é da hemodiálise, e eu recolho esse imposto, eu pago o enfermeiro, e eu pago meu material, então tudo o custo é meu. De líquido, desses 3 mil de líquido, para mim, vai ficar 1.800 de líquido, tirando tudo o que eu preciso fazer. Uhum. E qual que, pro cara que está querendo implantar esse serviço, talvez no hospital dele, ou o cara que está querendo começar esse serviço, qual que seria, em média, um investimento inicial, pensando que ele já tenha o conhecimento prévio aí? Isso. Então a gente está falando de máquina usada a gente está falando de máquina e osmose de hemodiálise 25, 26. Quanto menos rodada aquela máquina de hemodiálise, mais cara ou mais valiosa ela tende a ser no mercado. Mas numa média, você resolve uma máquina com osmose, uma máquina boa, alemã, Fresenius, tal. Ah, quero uma máquina nova. Perdão, cortou o áudio a hora que você falou. Hoje, então, uma média de 24 a 26 mil uma máquina com osmose. Okay? 24 a 26 máquina com osmose. Máquina usada, de uma certa procedência boa. Quanto menos rodada a máquina, mais cara ela tende a ser, mais valiosa para o mercado. Então, por isso que às vezes máquinas de 36, 32 é que elas estão menos rodadas. Máquina nova de hemodiálise, só a máquina, sem osmose,
60, 70 mil reais uma máquina. E Vamos mandar. isso é só a máquina, né? Mas pensando no cara montar o serviço todo, ele vai precisar de outros equipamentos também, né? Aí, mas teoricamente você Isso. subentende que o hospital já tenha esses equipamentos básicos. Por exemplo, assim, que nem eu levo a máquina nos hospitais. Eu tenho um hospital em Dayatuba, tenho um hospital em Jundiaí, falo, ô Felipe, chegou aqui um paciente de hemodiálise, eu levo todo o meu material. O que o hospital precisa ter? Uma tomada 220 e água com uma certa pressão, geralmente água que vem da rua, tem uma certa pressão para eu conseguir engatar a máquina de osmose, que é ela que faz a filtragem da água, e essa água é mandada para a máquina de hemodiálise e ela entra em contato com o paciente. Então, pensando na máquina, é isso. A estrutura do hospital é uma tomada e água. 220, isso já funciona, né? E uma rede de esgoto para coletar aquela água que é devolvida depois de filtrada. Então, numa média, quase todos os lugares têm isso. Agora, o que é feito, às vezes, é um espaço dedicado para aquilo ali. Para chamar, para falar, isso aqui é um espaço da hemodiálise, isso aqui é um espaço de UTI. E aí é mais coerente, né? Por exemplo, você vai vender um serviço de 4, 5 mil reais, mas a fachada da clínica é zoada, ou o serviço onde é feito tem coisa descascada, sabe? Não é coerente. Então, o tutor que está disposto a pagar isso, a consulta, e quer o bichinho bem, quer um animalzinho bom, talvez ele veja uma incoerência. Ele vendo uma incoerência, ele vai questionar muito. Então, eu acho que tem que ser coerente com o procedimento. E pacientes de hemodiálise são pacientes críticos. Então, você quer fazer isso numa clínica que não é 24 horas, aí fica meio complicado. Como é que vai ficar o cachorro lá à noite com um catéter no pescoço? Então, não. Então, eu já estou partindo que é uma clínica ou um hospital 24 horas, que tem exames ali prontos para poder fazer a qualquer momento. No nível mais avançado, a gente está falando de gasometria, que eu consiga fazer gasometria nesses pacientes porque são necessários, lactato, exames rápidos de alguma maneira. Isso já seria estrutura. E aí tem a parte técnica, a parte do staff, da parte de enfermagem e os veterinários, e o treinamento desses veterinários, para eles poderem lidar. Às vezes chega lá um paciente, nunca viu um catéter central. Como é que cuida de um catéter central? E é um catéter que está colocado na base do átrio. Então o risco de trombo é grande, o risco de miocardite é grande, então tem que haver um certo cuidado com relação a isso. Mas não é um paciente de UTI propriamente dito, a não ser os pacientes agudos. Esses são pacientes de UTI. Mas pacientes crônicos, tal, que estão com catéter central, é um semi-intensivo assim que daria para fazer. Pensando que o hospital já tem tudo isso daí funcionando, ele pode muito bem colocar uma estrutura de hemodiálise, um serviço ali para poder ser executado. Em questão de material, então você precisa de linhas, que é onde o sangue circula, você precisa de um catéter central, precisa dos banhos que usam na hemodiálise e um capilar. Esse capilar é onde é o rim artificial. Basicamente, esse é o componente dessa máquina como um todo. Esse componente, linha, catéter, capilar, todas essas coisas, você tem forma de comprar isso de volume, que é como eu compro hoje, para o custo reduzir bastante, ou você pode comprar isso de maneira unitária. Comprando de maneira unitária, você paga 3 vezes o valor de custo do que realmente é. Então, para que eu tenha esses lucros da hemodiálise, então eu compro tudo de volume, para que eu não tenha tantos custos dos insumos como um todo, que é onde eu tenho controle. O preço da máquina eu não consigo voltar, já está pago. Mas os insumos variam e os produtos são importados. O dólar sobe, o produto sobe. O dólar baixa, o produto também baixa. Então, se eu tiver já um estoque, e hoje eu tenho volume para atender isso, eu não perco aquele material e eu consigo ainda utilizá-lo e ainda possibilita me vender. Eu vendo esse material porque eu não quero ficar com o estoque parado, dinheiro parado. Então, eu estou sempre fazendo o giro do estoque muito rápido, pelas vendas e pelos usos que eu faço próprio mesmo. Entendi. Legal. Felipe, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua descrição, né? Realmente acho que contribui bastante com o nosso público, que acho que com certeza o pessoal deve ter aberto muito a mente, a forma de ver, entender que a veterinária é muito mais, muito além do que apenas a veterinária, né? Acho que a veterinária vai muito além disso. Acho que todas as profissões, na verdade, né? A gente vai muito além do que simplesmente a profissão. E o autoconhecimento, o fato de a gente tentar mudar
a nossa postura pessoal acaba fazendo com que a gente consiga alcançar outros patamares na nossa profissão. Cara, como é que o pessoal faz para poder te achar, para poder, quem quiser te mandar uma mensagem, quem quiser conhecer o seu treinamento, os seus cursos, seu aprimoramento, como é que o pessoal te acha aí? Tá? Hoje a ferramenta que eu mais acabo utilizando, Arthur, tem então Instagram e tem Facebook. A descrição, tudo é Hemodiálise VET Campinas. Então, quando eu bolei esse tema, era porque a pessoa, quando está desesperada e procurando um paciente, procurando serviço, ela coloca no Google lá, Hemodiálise Campinas. Então, ela acaba direcionando para a minha página, porque a forma de procura no Google é dessa maneira, do que eu tinha visto lá de site de pesquisa. Então, se a pessoa colocar Hemodiálise Veterinária Campinas, já vai aparecer lá, tanto o serviço, eu nem pago para você ter ideia o serviço, mas ele já aparece entre os 3 primeiros e aparece 2 anúncios pagos primeiro, porque a forma de pesquisar é dessa maneira, então pelo Instagram tá igual. Então, Hemodiálise VET Campinas, você é direcionado direto já, e aí tem lá, tem um contato, eu respondo diariamente, e tem todas as ideias, algumas coisas que eu passo para um público veterinário, saber de quando indica, quando não indica, então tem já pelo menos aí 2 anos de publicação lá. Pode Legal. mandar mensagem, eu sempre tento responder por lá também. Perfeito, Filipão. Cara, só tenho que agradecer a sua participação aí, seu tempo. Espero poder vê-lo aí em breve e a gente bater outros papos aí. Beleza? Beleza. Valeu, Filipão. Um grande abraço. Arthur, até mais. Muito obrigado. E aí? Gostou do vídeo? Eu espero que realmente que você tenha gostado. Eu faço esse trabalho com muito carinho, com muito amor. Hoje realmente eu foco nisso, em poder compartilhar todo o meu conhecimento, todo o meu aprendizado ao longo dos meus anos de carreira. Sei que existem muitos profissionais com muito mais conhecimento que podem agregar ainda mais para vocês. Exatamente por isso que eu criei esse projeto. E o meu foco é que em breve eu possa estar rodando todo o Brasil, fazendo entrevistas com profissionais de cada uma das regiões, de cada uma das cidades, talvez pessoalmente, para que a gente possa contribuir e saber qual é a chave que precisa ser mudada agora aí na sua vida. Tantos profissionais vêm mudando de vida, tantos profissionais vêm sendo bem-sucedidos e conseguem uma grande história, uma grande carreira de reconhecimento dentro da nossa profissão. E por que isso não pode acontecer com você também? Então, comenta aqui embaixo o que é que você achou, marca outros profissionais que você quer ver aqui também, outras especialidades que você também quer ver, para que a gente possa agendar os próximos temas dos vídeos, beleza? Contem comigo, um grande abraço e tchau!